Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de Allan Kardec e a codificação espírita, chamada codificação kardeciana. E no vídeo de hoje vamos abordar a síntese do momento cultural na época na Europa, durante a codificação, e o Espiritismo é o Consolador. Deve-se a Descartes, em 1596, ele nasceu e desencarnou em 1650, por seu racionalismo. Boa parte das raízes da Revolução Francesa e, de algum modo, algumas divisas para a compreensão da doutrina espírita. Em seu processo indutivo de conhecimento, dizia que a fé é diferente do dogmatismo fideísta e afirmava ser uma coisa que pensa, espiritual, um ser imaterial que nada tem de corporal, sendo em suma uma substância espiritual. Nesse caso, ele assegurava restar algum indubitável, alguma coisa que não se podia contradizer, que é a própria dúvida, e com isto a existência de um ser que duvidava. Concluía que esta dúvida era um pensamento que revelava a sua própria existência. Está lá no livro dele, Penso, Logo Existo. Propõe Herculano Pires, um grande espírita do Brasil, que num curso de introdução doutrinária se coloquem a título de orientação para os estudantes e de sugestão para as suas futuras investigações os fundamentos da obra do filósofo, da negação que se converte no cientista da afirmação. Concluindo, a chamada Revolução Cartesiana foi precursora da Revolução Espírita. A ciência admirável de Descartes é a mesma ciência espiritual de Kardec, ainda em desenvolvimento por muito tempo em nosso planeta. Está lá no livro Espírito e o Tempo, na parte 3, no capítulo 2 de Herculano Pires. A Revolução Francesa, que abrange um período de 10 anos, de 1789 a 1799, destruiu violentamente o antigo regime da França e forçou as partes de toda a Europa às reformas políticas, sociais e econômicas do século XVIII. À época, a população francesa era de 26 milhões de habitantes, dos quais podemos dizer que 300 mil pertenciam ao clero, 100 mil aos nobres e 2 milhões de burgueses, 2 milhões de artesãos e 1,5 milhão de servos e 20 milhões de camponeses. Foi uma revolução da burguesia. Durante a Revolução, fizeram-se aproximadamente 20 mil execuções na guilhotina, destacando-se entre elas a do rei Luís XVI, da Maria Antonieta, do sábio Lavoisier, de Danton e de Robespierre. Estes dois últimos foram chefes da Revolução. Após a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, a França esteve submetida a muitas crises, até que Napoleão assumiu o poder e inaugurou uma nova era, em 9 de novembro de 1799. Até 1814, a França esteve sob o comando de Napoleão Bonaparte, que, em 1808, instituiu o Código Civil francês, o primeiro da época moderna, inspirado no direito romano. O Código consagrou os princípios democráticos e serviu de inspiração para a maioria dos países da Europa e da América, tendo exercido uma profunda influência no mundo inteiro. Este momento político-cultural da Europa
A época da codificação foi realmente muito importante para a história da humanidade. Foi um período de grandes invenções e descobertas científicas, destacando-se Laplace na astronomia, Ampère na eletricidade, Lavoisier e Pasteur na química e muitos outros. Em outros campos do conhecimento sobressaíram Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734 e morreu em 1815, alemão na medicina e no magnetismo. Johann Heinrich Pestalozzi, 1746, ele nasceu e em 1827 desencarnou. Era um suíço na pedagogia. Auguste Comte, que nasceu em 1798 e desencarnou em 1857, era francês na filosofia, criador do positivismo, ou orientação científica do pensamento, que é a chamada antimetafísica. E Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e faleceu em 1804, alemão, que podia se dizer na filosofia com seu realismo crítico. Crítica da razão pura e crítica da razão aplicada. Por ele, o campo do conhecimento reduz-se ao campo do racional e é objeto de experiência possível, excluindo a religião e a metafísica. Em 1793, Pierre Gaspard Chaumette introduz a bailarina Candale na Ópera de Paris, na Catedral de Notre-Dame, instituindo o culto à razão. A deusa razão substitui a mãe de Jesus. Desmoronam-se então assim a estrutura religiosa e dogmática. E é por isso que Immanuel Kant diz, esclarecendo os fatos sobre a Revolução Francesa, que a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competir, reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Allan Kardec, 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador pelo Papa Pio VII, na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia em 3 de outubro de 1804 com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. A Caminho da Luz, capítulo 22 e 23, vocês encontram bem falado o que foi esse nascimento do nosso Kardec, com relação ao Espiritismo. Podemos falar também sobre o Espiritismo, que é o Consolador. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. São palavras de Jesus, está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13. No auge de sua glória, missão terrena, vendo que o povo ao qual se dirigia não estava preparado para assimilar toda a verdade que pretendia revelar, inerente ao atraso prevalecente na época, claro, e à barreira dos dogmas, Jesus prometeu que se afastaria da terra, mas enviaria o Espírito de verdade, o Consolador ou o Paracleto, para restabelecer toda a verdade e ensinar muito mais do que ele havia ensinado. No tocante a essa promessa, escreveu o apóstolo João em seu Evangelho: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. O fato de ter o Mestre dirigido-se aos apóstolos, dito
que eles conheciam o Espírito de verdade, mas o mundo não o conhecia, não é nada estranho. Uma vez que os espíritos dos apóstolos haviam descido das elevadas regiões espirituais, escolhidos que foram para assessorar Jesus no desempenho do seu fulgurante messiado aqui na Terra. E nesses planos mais elevados, eles puderam ter conhecimento da verdade em outras dimensões. As teologias terrenas asseveram que a promessa de Jesus se cumpriu no dia de Pentecostes, cerca de 40 dias após a sua crucificação. Mas, se o Cristo disse que muita coisa ainda teria que dizer, mencionando que aqueles que o ouviam não estavam preparados para receber os seus ensinamentos em toda a sua plenitude, porventura poderia estar mais bem preparado apenas decorridos pouco menos de 2 meses? É lógico, racional, que isso não poderia ter acontecido, pois nesse dia não ocorreu nenhum avanço na verdadeira e na verdade até então reveladas. O que simplesmente sucedeu foi que os apóstolos mediunizados passaram a falar vários idiomas estrangeiros, abordando aquilo que haviam aprendido na linguagem corrente daquela nação, mas não está mencionado no livro Atos dos Apóstolos, em que eles ensinaram, e obviamente não poderiam ter dito coisas novas e estrangeiras que nada sabiam sobre a doutrina cristã. A promessa viva de Jesus haveria de cumprir-se perto de 20 séculos depois, quando a humanidade já estaria mais evoluída moral e espiritualmente, e, portanto, mais preparada para assimilar verdades novas. No dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec presenteou o mundo com o Livro dos Espíritos, obra monumental que encerra verdades novas e equaciona milenares problemas humanos, que Jesus não achou de bom alvitre revelar durante o seu curto messiado na Terra devido ao despreparo do povo da sua época. Quando, em 1864, Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que aborda o aspecto religioso do Espiritismo, colocou como prefácio do livro a seguinte comunicação do Espírito de Verdade, recebida mediunicamente, e que identifica o Espiritismo com a promessa de Jesus sobre o advento do Espírito de Verdade, do Consolador. Abre aspas. Os Espíritos do Senhor, que são virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podeis entrar no reino dos céus. Kardec codificou a nossa doutrina, e eu vou falar um pouco nesses próximos vídeos sobre esse Pentateuco.
Se não se inscreveram ainda no nosso canal, Conversando com Lúcia, sobre a espiritualidade, façam. Coloquem lá o seu joinha, compartilhem, para que possamos disseminar esse evangelho do nosso Mestre Jesus. Que Jesus vos abençoe e até o próximo vídeo.